Olá, paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva, com foco na segunda lição bíblica sobre o livro de Gênesis, hoje refletindo sobre a temática A Criação revelando a glória do Criador. Eu vou trazer nessa reflexão bíblica estudos de cientistas criacionistas que provam, através da teoria do design inteligente, da sequência de Fibonacci e da formação do genoma, da formação do DNA, que a criação tem a assinatura do Criador. Você vai se surpreender. Assista o vídeo até o final e deixe seu feedback com seus comentários, o seu like ou o seu dislike. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. As suas interações no canal são muito importantes para classificar os vídeos como interessantes e impulsioná-los no canal. Se inscreva, acione aí o sininho para você receber as notificações sempre que houver um novo vídeo. Plante uma semente financeira no meu ministério, demonstrando aí também o seu interesse ao conteúdo que está sendo divulgado nesse canal, escolhendo uma faixa de investimento, clicando no ícone do coração. Estou em oração por sua vida e Deus te recompensará. O texto áureo da lição bíblica de hoje está em Gênesis capítulo 1, versículo 27, que diz: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Na verdade aplicada, o bispo Abner Ferreira, ele ressalta que o ser humano, por ser a coroa da criação de Deus, deve glorificá-lo em todas as áreas da vida. O texto de referência é o mesmo que foi utilizado na primeira reflexão bíblica deste trimestre e está em Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28 e versículo 31, com o relato da criação do ser humano pelas mãos do Deus triuno, bem como com o registro do ponto de vista divino quanto a tudo que foi criado e classificado pelo próprio Deus como sendo muito bom. Na sua excelência, Deus sempre demonstrou e demonstra ter propósitos extraordinários no seu relacionamento com a sua obra criacional, em especial com o ser humano. O texto hebraico em Gênesis capítulo 1, versículo 1, a parte A, expressa dizendo: Bereshit bara Elohim, no princípio, por causa de Elohim, por causa de Deus. Fica aqui explícito que Deus, ele é a causa originária de sua obra criacional. Ainda que a humanidade tenha pouco mais de 6.000 anos de existência, contando dos relatos genealógicos a partir de Adão até os dias atuais, e que os cientistas eles contestam essa idade da humanidade, alegando que existem achados arqueológicos de fósseis com bilhões e bilhões de anos, tudo se esclarece a partir das ordens haja e produza proferidas por Deus, pois o que levaria bilhões e bilhões de anos para ser processado, se formar, se desenvolver, ocorreu em frações de segundos como resultado direto da ação de Deus, cujos propósitos são perfeitos e inquestionáveis. Ao revelar sua glória na obra criacional, fica evidente o primeiro propósito divino, que é atrair a atenção de tudo e de todos para si mesmo, que é o autor e sustentador da vida. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Sempre que o propósito primário de glorificar a Deus é rompido, a criação ela perde a sustentabilidade, se autocondena a viver sem qualidade de vida e, caso ainda exista arrependimento e conversão do ser humano, a destruição eterna será inevitável. Criada por um Deus glorioso, autossuficiente e autoexistente, a criação, representada pelo ser humano que foi feito a coroa da criação, deve ver, deve refletir a glória do seu Criador. Não que Deus tenha necessidade de ser reconhecido e glorificado para ser quem Ele é ou se manter na condição de Deus. A questão é que, em sendo a causa originária de tudo, a partir do momento que a criação deixar de refletir a glória do Criador, se afastar de sua origem, a criação ela perde as condições vitais para continuar existindo. Deus, sem a obra criacional, continua sendo Deus, sem nenhuma alteração em sua essência. Mas a magnífica obra criacional, sem Deus, ela se transforma no caos. Criada com um propósito glorioso, a obra criacional é o meio utilizado por Deus para revelar seus atributos, seu caráter e também a sua perfeição, para se fazer conhecido e se relacionar com a sua criação. Mesmo não tendo condições de visualizar e de conviver com a plenitude da glória de Deus, tendo em vista a condição de pecaminosidade da natureza humana, o ser humano pode conhecê-lo parcialmente, se relacionar intimamente com Deus e, na medida que vai sendo transformado de glória em glória pela ação do Espírito Santo de Deus nele, o ser humano ele passa a ter reais condições de tornar o Deus glorioso conhecido por outras pessoas
por meio do seu estilo de vida, cumprindo assim o propósito eterno evidenciado no ato de Deus se expressar, de falar, de Deus se envolver no ato criacional, ao ponto de ele mesmo decidir com as próprias mãos moldar o barro, criar o homem, soprar em seus narizes e torná-lo alma vivente. De forma perfeita, Deus fez o que ele quis fazer. Criou o ser humano à sua imagem e à sua semelhança, inseriu no ser humano atributos capazes de revelar a sua glória, capacitou o ser humano a se reproduzir, a dominar, a gerir, a administrar todas as demais obras criadas. A capacidade de reprodução não torna o ser humano autossuficiente ou independente do Criador, mesmo porque somente Deus tem o poder de gerar a vida com toda a sua complexidade e sustentá-la. A reprodução humana é o meio utilizado por Deus para que a sua marca, as suas digitais sejam espalhadas por todo o mundo e o ser humano seja atraído a reconhecer suas origens, glorificar seu Criador e encher a terra com a glória dele. Ao obedecer à ordem divina, Adão, Eva e seus filhos, eles passaram a disseminar e a povoar a terra. Infelizmente, tendo em vista a consequência do pecado ter entrado no mundo humano, à medida que a população mundial aumentou, a prática do pecado também aumentou, chegando a níveis alarmantes na atualidade. No período do reino milenial, o propósito de a terra estar cheia da glória de Deus vai se efetivar, pois o próprio Cristo vai estar reinando com a sede do seu governo na cidade de Jerusalém. A igreja glorificada também estará reinando com Cristo e só terá acesso ao reino milenial apenas as nações que se aliarem a Israel ao final da grande tribulação. Cientistas criacionistas, defensores da teoria do design inteligente, observando o argumento da complexidade irredutível que forma a unidade existente nas coisas criadas e a interdependência das diferentes partes uma das outras para que elas se tornem úteis no funcionamento de todo o sistema, observando também a complexidade específica, uma vez que os padrões complexos que são encontrados em um organismo é porque houve uma forma de orientação responsável pela aparição desses padrões, algo impossível de acontecer através de um processo do acaso, e observando ainda o princípio antrópico que afirma que o mundo e o universo estão finamente ajustados para permitir a vida na Terra. Por exemplo, se houver alteração em qualquer composição do ar, mesmo que minimamente, muitas espécies seriam rapidamente extintas. Se houver alterações mínimas na distância da Terra e o Sol, muitas espécies seriam rapidamente extintas. Esse ajustamento entre o mundo e o universo só é possível por meio de um ser extremamente inteligente que organizou e mantém tudo em perfeita ordem. O astrônomo, físico e engenheiro Galileu Galilei, ele chegou a afirmar no século XVI que a matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. Isso porque a matemática ela se dedica a provar que tudo no universo segue uma lógica. A sequência também de Fibonacci, criada por Leonardo Fibonacci no final do século XII, início do século XIII, decifrou parte desse alfabeto ao observar que há uma sequência de números que misteriosamente aparecem em muitos fenômenos da natureza. A sequência de Fibonacci ela é infinita e ela começa com os números 0 e 1, sendo que o número seguinte sempre vai ser a soma dos dois números anteriores, vindo depois dos números 0 e 1, os números 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 e infinitamente mais. Ao expor esses números em forma geométrica, é possível traçar um espiral perfeito que é encontrado em diversos organismos vivos. Outro detalhe interessantíssimo também é que os termos da sequência de Fibonacci estabelecem a chamada proporção áurea, muito utilizada na arquitetura e no design para proporcionar beleza aos olhos de quem vê. Quanto mais se avança na sequência de Fibonacci, mais se comprova essa realidade e a sua precisão. Outro detalhe também estudado pelos cientistas é o DNA, denominado pelos cientistas de a molécula da vida, onde todas as informações genéticas estão armazenadas e são transmitidas aos descendentes. Ele é formado por uma fita dupla composta por 4 letras, A, T, C e G, que representam os compostos orgânicos adenina, timina, citosina e guanina.
As diferentes combinações dessas letras chegam a mais de 3 bilhões em cada célula, em cada molécula, e determina a variedade dos seres vivos. De acordo com os cientistas que participaram do documentário Desvendando os Mistérios da Vida, pode-se provar cientificamente a assinatura de Deus na criação pela análise da sequência do DNA, que é a molécula capaz de armazenar o maior número possível de informações de modo tão eficiente. Ainda de acordo com os cientistas criacionistas, defensores da teologia do design inteligente, nas menores partículas do DNA há uma sequência numérica que se repete com frequência, formada pelos números, lendo da direita para a esquerda, 10, 5, 6 e 5. Essa sequência de números, quando transportadas para o hebraico, que é a língua mais antiga do mundo e que representava as letras com números, ficam as letras Iod, Re, Vav e Re. E invertendo a ordem dessas letras, pois as palavras em hebraico elas são escritas no sentido do final da linha para o começo, o resultado dessa combinação é o tetragrama YHWH, que na Bíblia indica o nome do próprio Deus, o nome de Yahvé. Portanto, Deus deixou amostras da sua assinatura em toda a obra criacional para eliminar quaisquer dúvidas sobre quem foi o supremo criador de tudo. Isso mesmo, a própria sequência genética do DNA carrega características que apontam para a glória de Deus em sua obra criacional. Deus, no seu ato criacional, ao se utilizar de expressões verbais, ele manifestou o seu poder criativo e as coisas vieram à existência do nada. Mas, pondera o bispo Abner Ferreira em seus comentários, quando Deus determinou o papel a ser desempenhado pelo ser humano, Deus ele foi específico, ele foi preciso ao dar ao ser humano atributos capacitadores para ele, se utilizando desses atributos, poder tomar decisões conscientes e intencionalmente cumprir as ordens do Criador. Portanto, o ser humano é o único ser que é consciente de que, em parceria com Deus e na dependência de Deus, participa de uma corregência com Deus, compartilha com Deus a responsabilidade de comandar, de administrar as obras criadas ao obedecer às instruções de Deus. Um grande privilégio, mas também um grande desafio que deve ser assumido com muita responsabilidade, a fim de se evitar a tentação de exercer essa parceria, essa corregência, esse compartilhamento com o objetivo apenas de promoção pessoal. À medida que o ser humano foge dos propósitos de Deus, fazendo mau uso de suas atribuições ou esbanjando os recursos naturais deixados por Deus, sem pensar na necessidade de ações que gerem sustentabilidade, a natureza ela se deteriora e o ser humano se autodestrói. Na obra criacional, Deus se revelou ao mundo por meio de seus atos e de suas palavras. Na atualidade, Deus se faz conhecido na terra por meio dos atos e das palavras de seus representantes na terra. Portanto, a glória de Deus irradiada no ser humano tem o propósito de tornar Deus conhecido no mundo por meio das ações, das palavras de cada pessoa que leva o seu santo nome, como ocorreu no princípio que Deus ele designou a Adão a tarefa de nominar todos os animais da terra, que passaram a ser conhecidos pelos nomes dados por Adão, como parte da corregência humana no domínio, na administração sobre a obra criacional. Essa foi a forma de Deus evidenciar que ele havia transferido ao ser humano parte da sua sabedoria criativa e que esse fato deveria ser conhecido, reconhecido e transmitido às próximas gerações com o objetivo de glorificar a Deus e honrá-lo como o Supremo Criador. Como exemplo de uma pessoa que tinha em si e refletiu a glória de Deus, o bispo Abner Ferreira ele cita o exemplo de Jesus, que era poderoso em obras diante de Deus e também dos homens. Jesus se revelou como Filho de Deus e revelou a glória do Deus Pai à humanidade. Da mesma forma, cada cristão precisa se fazer conhecido pelas pessoas à sua volta como alguém que porta, que revela a glória de Deus Pai. A fim de se evitar a implantação do caos e a destruição eterna, o apóstolo Pedro ele orienta dizendo: cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo o sempre. Amém. No seu estágio no Jardim do Éden,
Adão recebeu tudo em perfeita ordem e harmonia entre os animais das diferentes espécies, bem como com os mundos vegetal e mineral. Deus colocou à disposição do ser humano tudo o que o ser humano precisava para a sobrevivência e preservação da vida em todos os seus aspectos. No entanto, no decurso do seu estágio no Jardim do Éden, Adão ele foi submetido a um período probatório no qual ele, juntamente com a sua esposa, deveria decidir seguir as orientações de Deus ou escolher um outro caminho. Ao permitir que o inimigo se apresentasse ao ser humano na fisionomia de um animal, na aparência de uma cobra, Deus ele já deixou claro que Adão e Eva não deveriam se submeter a nada que lhe fosse sugerido, pois foi ao ser humano que Deus entregou o domínio, a capacidade humana, a capacidade de orientação e não aos animais. Adão e Eva não tinham e nem deveriam se submeter à serpente ou lhe responder quaisquer perguntas. Ao ignorar os princípios da autoridade delegada por Deus a eles e também o princípio da obediência colocada por Deus, o ser humano, ao invés de subjugar a serpente, de dominar sobre ela, cometeu o seu primeiro erro na corregência da criação, ao se submeter à sutileza das palavras proferidas pelo inimigo pela boca da serpente. O segundo erro foi Adão e Eva imaginarem que eles poderiam ser mais felizes do que já eram na comunhão com Deus se eles consumissem do fruto sugerido pelo inimigo. Ao invés de guardar, de proteger a árvore, o ser humano preferiu arrancar o seu fruto e comer, iniciando assim o processo de má gestão, de má administração, pois os princípios da autoridade delegada por Deus e da obediência foram rompidos, foram quebrados. Toda a má gestão no mundo é fruto da infeliz e recorrente decisão humana em deixar de honrar e dar glória ao Deus Criador e sustentador da vida. Parafraseando o que diz Champlin, o trabalho de dominar e administrar a obra criacional dentro dos princípios estabelecidos por Deus promove dignidade e é agradável. O ócio nunca foi projeto de Deus para a vida humana, tanto é que Deus condena veementemente a preguiça. No entanto, como resultado da queda, da entrada do pecado no mundo humano, distorcendo, desvirtuando, invertendo e banalizando as orientações de Deus, é que o trabalho ele foi transformado em uma labuta cheia de espinhos, cheia de cardos, fadigas, aflições e frustrações. A restituição do propósito original se consolida na vida humana a partir do momento que o ser humano responde ao chamado de salvação por meio do arrependimento genuíno e da confissão de que Jesus Cristo é o seu único Senhor e Salvador. Do contrário, a degeneração culminará com a destruição eterna, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O projeto original de Deus para o ser humano em nenhum momento foi, é ou será a destruição eterna. Tanto é que Deus proveu todos os meios necessários e consolidou em Jesus o seu perfeito plano redentor, pelo qual visa reintroduzir o ser humano na sua presença e ao estado de perfeição original. Com a queda no Éden, Deus não destruiu o ser humano do seu papel na criação. Apenas contra a sua própria vontade, Deus permitiu que o ser humano seguisse o curso que escolheu por meio da desobediência. Na prática da desobediência à vontade de Deus, o ser humano ele foi destituído apenas da glória de Deus. Isso porque os atos e as atitudes humanas orientadas pela natureza humana pecaminosa, além de serem desprovidas da aprovação divina, desonra e fere a essência da santidade e da glória de Deus. Tudo o que foi criado em estado de perfeição plena e abençoado por Deus acabou sendo amaldiçoado, inclusive a terra da qual produziria o fruto que daria sustento ao ser humano e também aos mundos animal e vegetal. Ao se reposicionar na obediência a Deus, o ser humano ele retoma em si a imagem e a semelhança de Deus, passando a espelhar Deus e seus atributos comunicáveis por meio de suas palavras, suas ações, suas reações e não ações, no domínio e também na administração da obra criacional. O teólogo e pastor John Piper, ele pondera que ser portador da imagem da glória de Deus motiva a pessoa a ser zelosa em qualquer lugar, realizando qualquer tarefa, fazendo ou deixando de fazer qualquer coisa. Não limite seu potencial de glorificar a Deus, pois foi o próprio Deus que capacitou o ser humano com habilidades naturais e sobrenaturais com o objetivo de glorificá-lo. O que precisa ser feito é, na dependência de Deus, o ser humano desenvolver suas habilidades naturais a fim de alcançar a excelência no que faz com as motivações corretas. A vida cristã deve ser vivida e vivenciada em todos os ambientes,
transcendendo o ambiente religioso, se alastrando na família, nos relacionamentos sociais, nos negócios, nas amizades, bem como na vida íntima, emocional, psicológica e espiritual da pessoa, onde só ela e Deus têm conhecimento e acesso. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa, portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. O bispo Abner Ferreira ele observa em seus comentários que no Éden não havia culto prestado a Deus. No entanto, a permanência do ser humano na obediência a Deus fazia com que o ser humano honrasse a Deus e permanecesse em perfeita comunhão com Ele. Com a queda, mesmo Enos tendo dado o seu exemplo e começado a invocar ao Senhor e tendo sido implantado o culto a Deus por meio dos sacrifícios para o ser humano honrar a Deus, como ocorreu com Abel, que juntamente com seu irmão Caim aprenderam sobre a adoração a Deus com seus pais, ocorreu uma ruptura dicotômica na qual Deus, apesar de sempre estar chamando a atenção do ser humano para si a fim de restaurá-lo, o ser humano, infelizmente, muitas vezes só procura Deus apenas para satisfazer suas necessidades pessoais egoístas e imediatas ou para cumprir deveres religiosos previamente programados e ainda apenas por obrigação. Com isso, o ser humano, além de limitar o seu potencial, ele acaba impedindo o mover sobrenatural do Espírito Santo para expandir o potencial humano e capacitar a pessoa a superar os seus próprios limites. Como ficou demonstrada na primeira ação cultual de oferta nas Escrituras, registrada em Gênesis capítulo 4, não é qualquer ação cultual que Deus aprova, e em caso de não aprovação, a pessoa terá que arcar com as consequências inevitáveis da sua ação fora de sintonia com a vontade de Deus, como aconteceu no caso de Caim. O padrão de perfeição que Deus espera dos seus servos e suas servas é o que foi vivenciado por Adão no seu relacionamento com Deus antes da queda, no qual a pessoa desempenha o seu papel cumprindo integralmente o propósito de Deus para si. Para comprovar que esse padrão é possível de ser alcançado pelo ser humano na sua reaproximação de Deus, Jesus Cristo ele se rebaixou da sua posição divina, abriu mão dos seus atributos divinos, se tornou um ser humano comum e, na qualidade de um ser humano comum, doou a sua própria vida, cumpriu com louvor, com excelência o propósito de Deus para si, honrando a Deus em todos os aspectos dos mundos físico, material e espiritual. Tudo com o objetivo de reconduzir o ser humano a ter comunhão plena com Deus, resgatando-o ao propósito original para o qual o ser humano foi criado, o de glorificar o Criador. O primeiro Adão caiu em tentação e cedeu, mas o segundo Adão, Jesus Cristo, em tudo foi tentado, mas permaneceu sem pecar. A origem e os propósitos para a vida humana só podem ser definidos e entendidos em Deus, que é o autor, o doador e o sustentador da vida. Mesmo Deus não precisando de nada e de ninguém, Deus criou o ser humano e designou o ser humano a ser corregente com ele da obra criacional. E os propósitos perfeitos e eternos de Deus para a vida humana é restaurá-la integralmente mediante o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Que essa reflexão bíblica possa contribuir para que você esteja plenamente consciente, atento e compromissado a vivenciar um estilo de vida em conformidade, em sintonia com os propósitos de Deus para ti. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Ore para que Deus te capacite a viver à altura da sua vocação. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.